Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar a falar do tema que nós começamos na aula passada, que é um tema que desperta muita curiosidade quando as pessoas pensam em psicanálise e desejam aprender sobre psicanálise, que é o tema da interpretação dos sonhos. Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação. Então, hoje nós vamos ver mais sobre a interpretação dos sonhos e, para isso, vamos retomar o que nós falamos na aula passada. Na aula passada, eu contei sobre este livro publicado por Freud, A Interpretação dos Sonhos, em 1900, que é considerado uma obra inaugural da psicanálise, tem uma grande importância para as ideias psicanalíticas, né? Neste livro, o Freud defende algumas concepções que vão seguir nos demais anos da psicanálise, vão seguir com a gente até o momento atual, que é que apesar da maior parte das pessoas olharem para os sonhos e dizerem: nossa, não, os sonhos são absurdos, olha o que eu sonhei essa noite, que coisa mais doida. Não, os sonhos são aleatórios, olha que absurdo o conteúdo desse sonho que eu sonhei. A psicanálise vai concordar, vai dizer sim, os sonhos são absurdos, só que ela vai acrescentar, mas possuem sentido. Os sonhos para a psicanálise são realizações de desejo, né? Mas como assim um conteúdo tão absurdo pode ser realização de desejo? Como a psicanálise nos mostra que muitos dos nossos desejos são incompatíveis com os conteúdos da nossa consciência, né? São incompatíveis com o que conscientemente nós admitimos, por serem distantes do que conscientemente a gente valoriza, conscientemente nós temos como valores morais, como certo e errado, como bom e mal. Se esses desejos que não são conscientes fossem admitidos pela consciência, eles gerariam incômodo, conflito, inquietação, perturbação, angústia. Então, esses desejos, muitos deles sexuais e agressivos, eles são mantidos fora do domínio da consciência, são erguidas barreiras para que eles não entrem na consciência. E aí, quando a gente vai dormir, que é quando essas barreiras dão um tempo, é quando as censuras dão uma baixada, né? Quando esses conteúdos aparecem, mas esses conteúdos aparecem de forma disfarçada. Então, os sonhos são absurdos, mas possuem sentido. Os sonhos são realizações de desejo, mas realizações disfarçadas de desejo. Vocês se lembram quando nós lemos alguns trechos do texto 5 lições de psicanálise, que o Freud dá como exemplo a própria palestra que ele estava conferindo, e ele diz assim: imagina que aqui nessa palestra, essa sala, com uma audiência que está tão silenciosa, alguém começa a fazer muito, muito, muito barulho. E aí algumas pessoas da plateia se levantam e expulsam essa pessoa, né? Só que chega depois do intervalo e essa pessoa volta disfarçada. As pessoas não reconhecem que é a mesma pessoa que foi expulsa. É mais ou menos assim que acontece, gente, com os conteúdos que são expulsos da consciência. Eles retornam, mas retornam de forma disfarçada. Então, para a psicanálise, nos sonhos, os conteúdos que não são acessíveis à consciência, eles emergem no sonho e eles emergem de forma disfarçada, ok? Então, essas são as principais ideias para a gente guardar
dessa obra tão importante sobre a interpretação dos sonhos. De que os sonhos, apesar de serem absurdos, possuem sentido, e que o sentido dos sonhos está na realização de desejo, ok? E então eu trouxe para vocês hoje trechos do Freud contando sobre os sonhos. Ele conta sobre os sonhos em uma das conferências que ele deu, que foi um conjunto de conferências chamado Conferências Introdutórias à Psicanálise, em que ele introduz ideias principais da psicanálise. E foi nesse texto que eu me baseei, né? Quem quiser ler o texto todo, eu disponibilizei no AVA, o link, né? Porque eu acho interessante a gente pensar a teoria dos sonhos a partir do que Freud nos trouxe. Neste trecho, ele fala sobre como gerou confusão, como gerou estranheza a ideia de estudar sonhos. As reações, quando ele propôs estudar os sonhos, não foram nada tranquilas, não foram de aceitação. Ele conta assim: imaginem um profissional da medicina dedicando-se a sonhos, quando há tantas coisas mais sérias, mesmo na neuropatologia e na psiquiatria. Tumores da dimensão de maçãs, comprimindo o órgão da mente, hemorragias, inflamação crônica, onde em todos as alterações do tecido podem ser demonstradas ao microscópio. Não, os sonhos são excessivamente triviais e indignos de ser objeto de pesquisa. Aqui ele está mostrando um dilema que, como nós vimos nas aulas de história, está presente desde o início da psicanálise, né? O método científico, né, a busca por comprovar o caráter científico do conhecimento, estava muito baseado em algo que a gente pudesse observar, que a gente pudesse controlar as variáveis, que a gente pudesse comprovar. E aí vem o Freud com essa ideia no início, né, de estudar a histeria, que os sintomas não haviam uma origem, uma causa fisiológica comprovada. E aí, com a psicanálise, surge a ideia do inconsciente. E agora essa ideia de estudar sonhos. Então, como que alguém pode dizer que está produzindo um conhecimento científico se o objeto desse conhecimento são os sonhos? Pois é, Freud era teimoso, corajoso, ousado, persistente, e ele insistiu nos sonhos como um objeto para a gente conhecer nossa vida psíquica, não só como um caminho para a gente conhecer nossa vida psíquica, mas como o principal caminho. Então, agora eu vou ler alguns trechos, tá, do Freud, comentando sobre essa relação entre o sono e o sonho. Quando ele fala sobre o sono, ele conta assim: o sono é um estado no qual eu não desejo saber nada do mundo externo. Um estado no qual eu retirei do mundo externo o meu interesse. Ponho-me a dormir, retraindo-me do mundo externo e mantendo afastados de mim os seus estímulos. Também vou dormir quando estou fatigado dele, de modo que, quando vou dormir, digo ao mundo externo: deixe-me em paz, quero dormir. Então, aqui, Freud está descrevendo o sono como retirar o interesse do mundo externo. Quando estamos acordados, estamos em permanente contato, em permanente interação com o mundo externo. E aqui o Freud descreve o sono como essa retirada da nossa consciência do mundo externo. O que mais que ele diz sobre o sono? A finalidade biológica do sono parece ser, portanto, a recuperação, e sua característica psicológica, a suspensão do interesse pelo mundo. Nossa relação com o mundo, ao qual viemos tão ao contragosto, Freud pessimista, né, gente? Nossa relação com o mundo, ao qual viemos tão a contragosto,
parece incluir também nossa impossibilidade de tolerá-lo ininterruptamente. Então, a gente não consegue, né, estar sempre em contato com essas estimulações, sempre em contato com as exigências da realidade, sempre em contato com a movimentação e com a agitação da vida desperta. Freud coloca aqui que não dá para a gente estar ininterruptamente em contato com a realidade externa. Existe esse período que é de repouso, existe esse período que é de retirada, existe esse período de recuperação, fisiologicamente de recuperação. Se a gente lembrar, né, da música Debaixo d'água, né? Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar, mas tinha que respirar. É como se a gente passasse boa parte do nosso tempo respirando, mas existisse um momento de maior tranquilidade, de repouso, em que o bombardeio de estimulações se suspende, e esse período é o sono. Lembrando que para a psicanálise nós somos regidos pelo princípio de prazer. Então existe essa tendência à eliminação das tensões e, sendo impossível a eliminação total das tensões, a redução das tensões ao mínimo possível. Então, se existe esse princípio regendo a nossa vida psíquica, da redução das tensões ao maior nível, ao menor nível possível, o menor nível possível de tensões, o sono é um exemplo de um mecanismo fisiológico nosso de redução das tensões. Esse é o sono. Freud está falando dessa função de recuperação, de descanso, de repouso, que o sono tem de retirada dos estímulos da vida desperta. E o sonho? Né? Desculpa, gente, ainda tem um pouquinho mais sobre o sono. Ele diz assim: mas é a relação entre o sono e o sonho. Ele diz: durante o dia, uma pesada censura os oprime e, via de regra, lhes torna impossível manifestar-se em qualquer atividade. À noite, esta censura, assim como todos os demais interesses da vida mental, provavelmente está afastada, ou pelo menos muito reduzida, em benefício apenas do desejo de dormir. É a essa diminuição da censura à noite que os desejos proibidos devem agradecer por poderem se tornar novamente ativos. Então, primeiro Freud fala sobre o sono, sobre essa redução do contato, essa interrupção do contato com a realidade externa, e aí ele conta que psicologicamente existe uma diminuição da censura, e havendo uma diminuição da censura, conteúdos que antes eram barrados emergem. Vamos então ler o que Freud diz quando ele comenta como são os sonhos. Antes disso, eu quero que vocês se lembrem, assim, o que vocês têm de registro, de recordação dos sonhos que vocês têm durante a noite, né? Tentem pensar como que costumam ser os sonhos de vocês. Se vocês puderem, inclusive, anotar que palavras vêm ao pensamento de vocês quando vocês pensam nos sonhos que vocês têm. Quem quiser pausar para anotar, e aí depois eu vou contar como é o Freud descrevendo sonhos. Estou pedindo para vocês anotarem antes, que é para vocês depois verificarem se vocês se enxergam na forma como Freud descreve os sonhos que nós temos. Claro, existem diferentes formas de sonhar. Então, quando vocês se lembram dos sonhos que vocês costumam ter à noite, de que formas de sonhar vocês se lembram? Ok? Pensaram? Então, agora eu vou ler Freud falando sobre isso. Ele diz assim: no que concerne às dimensões dos sonhos, alguns são muito curtos e compreendem apenas uma única imagem, ou poucas imagens, um único pensamento ou mesmo uma única palavra. São sonhos muito curtos.
Outros são extraordinariamente ricos em seu conteúdo. Apresentam novelas inteiras e parecem durar longo tempo, né? São sonhos que trazem uma história. Há sonhos tão claros como a experiência de vigília, tão claros que, bastante tempo após havermos acordados, não percebemos que eram sonhos. E outros existem que são indescritivelmente obscuros, vagos e borrados. Então, nós temos sonhos curtos e temos sonhos longos. Nós temos sonhos claros, que até parece que aconteceu mesmo, e sonhos, nossa, que nem dá para entender, né? Sonhos confusos. Na realidade, em um mesmo sonho, partes muito definidas podem se alternar com outras de uma vaguidão. Eu não consigo terminar de ler porque o Mitch põe um avisinho aqui, mas aí vocês terminam de ler por aí. Então ele começa a contar de sonhos curtos e sonhos longos, sonhos que têm uma história, sonhos que parecem coisas que de fato aconteceram, sonhos vagos. E aí, vocês se identificam? É assim os sonhos de vocês? Vamos continuar. Como são os sonhos? Há sonhos inteiramente plenos de sentido, ou pelo menos coerentes, humorísticos mesmo, ou fantasticamente belos. Outros, ademais, são confusos, imbecis, por assim dizer, absurdos, muitas vezes positivamente loucos. Então, tem aqueles muito belos e aqueles muito doidos, né? Há sonhos que nos deixam praticamente frios e outros em que se manifestam afetos de todos os tipos. Sofrimento a ponto de fazer chorar, ansiedade a ponto de nos acordar, surpresa, encantamento. Vocês se lembram de algum sonho que fez vocês sentirem algo? Vocês acordaram de manhã sentindo forte aquilo que o sonho despertou? Que é mais que o Freud nos diz sobre os sonhos. Conhecemos também sonhos breves, claros, do tipo que, sob a influência de alguma situação dominante, inquestionavelmente se originam em fontes psíquicas de estimulação. Então, alguma coisa está acontecendo que é psiquicamente relevante. E aí o sonho vai lá e representa essa questão psíquica, essa situação dominante. Por exemplo, existem, sonhos de impaciência. Se alguém fez preparativos para uma viagem, para uma representação teatral importante para ele, para ir a uma conferência ou fazer uma visita, pode sonhar com uma satisfação antecipada de sua expectativa. Durante a noite anterior ao evento, poderá ver-se a si mesmo chegando ao seu destino, presente no teatro, em conversação com a pessoa que vai visitar. Vocês já tiveram um sonho assim, que algo está prestes a acontecer na vida de vocês e vocês sonham com esse algo acontecendo? Vocês antecipam, né? Vocês estão impacientes, esperando que algo aconteça e aí vocês sonham que esse algo aconteceu? Existem ainda aqueles que são apropriadamente chamados de sonhos de conveniência, nos quais uma pessoa que deseja dormir mais sonha que já está de pé e se lavando, ou que já está na escola, ao passo que, na realidade, ainda está dormindo e preferiria levantar-se do sonho a fazê-lo na realidade. Sabe, gente, quando o despertador toca, e a gente, dentro do sonho, o despertador toca, a gente acorda, a gente levanta, a gente escova os dentes, a gente sai para trabalhar e, na verdade, ainda estamos lá dormindo com o despertador tocando, né? Vocês já tiveram um sonho assim? Que vocês estavam acordando, fazendo tudo o que tinham que fazer e, na verdade, vocês continuavam dormindo e acabavam até se atrasando porque continuaram dormindo? Pois é, estímulos internos, por exemplo, a bexiga cheia, né? E aí a gente sonha que vai fazer xixi. E estímulos externos, por exemplo, o barulho do despertador. O despertador está tocando, aí a gente sonha que no sonho o despertador está tocando. Fazem parte dos nossos sonhos.
E Freud diz assim: os sonhos não fazem simplesmente reproduzir os estímulos, eles os vertem, fazem alusões a ele, o incluem em algum outro contexto, o substituem por alguma outra coisa. Então é muito interessante que mesmo quando o estímulo que provoca o sonho é claro, por exemplo, eu estou com sede e aí eu sonho que vou beber água, ou eu estou ouvindo a campainha e eu sonho que eu vou atender, ainda assim o sonho pega esse estímulo e transforma numa história. Pega esse estímulo e traz para uma narrativa. E isso é o que fascina Freud, é o que fascina a psicanálise. Como que o sonho monta essas histórias? Como que o sonho forma essas narrativas, né? Nas palavras do Freud, esse é um aspecto da elaboração onírica que não pode deixar de nos interessar. Como que um estímulo interno ou externo chega no sonho e se torna uma história, se torna uma narrativa. Então, aqui Freud usa a expressão elaboração onírica, que é o que nós vimos na aula passada. Como todo sonho, ele é derivado de um trabalho do sonho. Existe um processo em que o sonho é formado. E a esse processo em que o sonho é formado, nós damos o nome de elaboração onírica, que é quando o conteúdo latente, né, nossos processos psíquicos inconscientes, eles são transformados naquele conteúdo que aparece. Como que a gente chama o conteúdo que aparece? Conteúdo manifesto. Então, a elaboração onírica é esse processo que vai do conteúdo latente para o conteúdo manifesto. Sobre a elaboração onírica, Freud diz assim: a elaboração onírica é um processo de tipo muito singular, do qual ainda não se tem conhecido na vida mental. Condensações, deslocamentos, transformações regressivas de pensamentos em imagens, eis os novos fatos, cuja descoberta premiou abundantemente os esforços da psicanálise. Né? A gente vê como Freud tem um grande orgulho dessa descoberta psicanalítica do sentido dos sonhos, que a interpretação dos sonhos é considerada para ele a conquista mais preciosa, a descoberta mais valiosa da psicanálise. Como nós falamos na aula anterior, né, e o Freud traz aqui, a formação dos sonhos tem a ver com a condensação, que é quando diferentes elementos do conteúdo latente se concentram num elemento do conteúdo manifesto, né? O mesmo conteúdo do sonho pode evocar vários conteúdos psíquicos diferentes, e também o deslocamento, que é quando uma representação psíquica bastante investida afetivamente, ela se desloca e aparece no sonho como algo que aparentemente pode parecer uma bobagem, aparentemente pode parecer pequeno, mas houve um deslocamento dos conteúdos afetivos intensos ali. Além da condensação e do deslocamento, existe também a transformação dos pensamentos em imagens, porque afinal de contas nós sonhamos imagens. Depois que a gente acorda, a gente transforma isso num relato. Mas na hora que a gente está sonhando, nós sonhamos com imagens. E é assim que o Freud nos conta da elaboração onírica. Então, nesse vídeo, eu quis trazer para vocês um pouco do Freud contando como que ele vê o sono e os sonhos, né? Essa busca por estudar o sono e os sonhos. Ok?